Estamos aqui no sentido de alavancar mais a torcida Flu Caicó, que esse evento já será o primeiro de muitos que virão. Eu acredito que dentro ainda desse ano podemos ter ainda outros grandes eventos aí da Flu Caicó, e é óbvio que a gente só vem aqui para engrandecer o evento. Eu acho que a gente precisa sim trazer mais jogadores que foram ídolos no Fluminense, não só o Paulo Vitor, não só o Romelito, também como o Duílio, o próprio Ricardo, o próprio Branco, o Jandir, o Leonildo, o próprio Delei, alguns desses jogadores que fizeram a história do Fluminense. Então acho que é por aí que a gente tem que fazer esses grandes eventos assim. Eu não tenho nenhuma dúvida que a paixão das pessoas que acompanharam a sua trajetória continua até hoje. Isso tem passado, por exemplo, do pai para o filho, do avô para o neto? Sem dúvida nenhuma. Você vê que quando nós começamos no Fluminense, você viu poucos nomes Paulo Vitor. Hoje é tantos nomes Paulo Vitor que até o nosso grande rival, o Flamengo, teve que levar um para lá, para ver se ganha alguma coisa, ver se ganha algum campeonatozinho lá, alguma coisa. Então teve que levar o Paulo Vitor para lá. Então é o que eu falei para você, o que é bom não se cria, se copia. Até que a gente gritava lá, time de guerreiro, tiveram que levar o guerreiro para lá para tentar alguma coisa. Mas tudo bem, eu acho que a festa em si, eu acho que o pai está trazendo o filho. Eu tenho encontrado, inclusive, eu acho que aqui em Caicó tem um pai que botou o nome no seu filho de Paulo Vitor, que eu acho que ele vai estar presente na nossa festa hoje, entendeu? Então eu fico feliz por isso. Aqueles, por exemplo, o nome Paulo Vitor veio de um amigo do meu pai que deu o meu nome e através do futebol, muitos pais colocaram o nome dos seus filhos de Paulo Vitor, também pela trajetória que a gente teve dentro do Fluminense, uma trajetória de glória, muito mais vitórias do que derrotas. Então a gente fica feliz por estar aqui novamente, repito. Estou aqui em Caicó, feliz da vida, espero voltar novamente. Nós sabemos que hoje existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, essa rotatividade, o jogador está no Flamengo, a mãe está no Fluminense, e você, salvo engano, você foi o segundo goleiro que passou mais tempo no gol do Fluminense. Como é que você se sente? Você acha que isso, por exemplo, marcou história? Não tenha dúvida, que o primeiro, eu estava comentando até com o Cristiano, com o Jefferson, com o Eric no carro ontem, que eu joguei 469 partidas pelo Fluminense, tomei 380 gols, isso já está nos arquivos do Fluminense, Eu fui o goleiro que menos tomou gol, apesar do Castilho ter jogado 600 e poucas, mas tomou mais gols do que eu. Fico feliz em hoje ser o segundo maior goleiro da história do Fluminense. Tive o prazer de ter conhecido o Castilho, não como jogador, mas já como treinador. Eu já no Fluminense e ele sendo treinador do Operário de Campo Grande. Eu tive esse prazer. Depois do jogo eu fui dar um abraço nele, e umas palavras que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: continue a minha história dentro do Fluminense. E graças a Deus eu consegui fazer essa história, dar essa continuidade, Não tenha dúvida que a gente passa, um dia o Paulo Vitor vai passar também, vai vir outros, mas a história não muda, a história vai ficar dentro do Fluminense por aquilo que nós fizemos. Interessante que o futebol ele é uma mistura de amor e ódio. Eu tive que recorrer ao historiador Adalto Guerra, que está por aqui inclusive. Sim, Adalto, um abraço, Adalto, sempre bem-vindo aí. Para talvez relembrar um pouco de um episódio marcante que marcou a sua história, que foi a sua despedida, quando, por exemplo, você chegou a defender um pênalti do Fluminense. Como foi isso? É óbvio que eu estava no Volta Redonda, e o meu sonho era voltar ao Fluminense para encerrar minha carreira no Fluminense, tanto que eu chamei o meu treinador, que era o Leite na época, falei: Leite, eu não vou jogar contra o Fluminense, cara, eu passei 10 anos da minha vida lá dentro, ainda mais dentro das Laranjeiras, nossa, não me leva não, você tem que ir, você é profissional, mas não me leva, por favor. Aí chamou o presidente veio, está quem te paga? Eu falei: não, o senhor que me paga, então você vai jogar. Beleza, vamos jogar. O Fluminense precisava vencer o jogo para ir para a final. E o primeiro tempo foi 1-0 do Fluminense, segundo tempo, logo na saída do segundo tempo, o Humberto empatou o jogo, e aos 45 do segundo tempo, pênalti contra o Volta Redonda, Só que o Ezio foi bater, eu falei: Ezio, eu vou defender o seu pênalti. Não, eu estou aqui chateado, a torcida está me vaiando. Eu falei: não tem problema não. Quando ele bateu, eu defendi, a torcida, em vez de vaiar o Ezio, aplaudiu o Paulo Vitor de pé, me pedindo que eu voltasse. Então aquilo foi um momento muito marcante na minha vida, que me emocionou bastante. Eu cheguei a acertar minha volta com o dirigente na época, era o Alcide Antunes, mas infelizmente teve algumas pessoas lá que não quiseram. Mas a gente não tem mágoa de ninguém. Eu acho que o Fluminense me deu tudo que eu tenho, me levou à seleção brasileira, me levou a disputar uma Copa do Mundo. Então eu fico feliz por ter o Fluminense na minha vida. Como é que você vê a questão do futebol hoje? Há uma diferença muito grande, por exemplo, da vida de um jogador para de antigamente?
Olha, hoje é um marketing, né? Hoje o futebol virou um comércio. Como você falou, o jogador já não tem identidade, não cria identidade com o clube. Ele não faz isso mais. O jogador fica 3 meses no clube, daqui a pouco ele quer mudar, coisa e tal, né? A nossa vida passada não tinha também, hoje que se tem hoje. Você não tinha o celular, você podia fazer nas noites muitas coisas que ninguém ia ficar sabendo. Hoje o que você fizer, as pessoas gravam e mandam. Então, isso para a vida do jogador ficou difícil. Ele não pode fazer mais nada. Tudo que ele faz hoje, até o seu amigo num clique te entrega. Foi o que aconteceu recentemente com o Adriano, ele bebendo com um amigo, o cara foi lá, tirou a foto e botou na internet. E aí? Quer dizer, o seu próprio amigo. Então isso dificultou demais a vida do atleta. Apesar que estão ganhando muito hoje, eu acho que devia ser mais regrado, conter mais um pouco dessas euforias que estão acontecendo. No auge de seu sucesso, você foi convocado para a seleção brasileira de futebol, que deu um vexame na última Copa do Mundo. Antigamente se jogava mais pela seleção por amor do que hoje? Não tenha dúvida nenhuma, porque você era convocado na seleção. Se você estivesse bem no seu clube, todos os jogadores da seleção brasileira atuavam no Brasil. Todos eles, Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Atlético, todos esses clubes, Internacional, tinham jogadores da seleção brasileira. Então, você integrar a seleção brasileira, meu amigo, não era fácil. Você tinha que estar bem no seu clube para você integrar a seleção brasileira. Então, a seleção brasileira é o que eles não pensam. Em milhões de jogadores, só podem ir 23. É isso que eles têm, cara. Você foi escolhido entre os 23 maiores jogadores do futebol brasileiro. E graças a Deus, eu fiz parte dessa história também. A rivalidade, em alguns momentos, ajuda também a engrandecer o futebol. Por exemplo, uma das maiores rivalidades do Fluminense é jogar contra o melhor time do mundo, que é o Flamengo. Essa rivalidade já existia desde aquela época? Mas a nossa rivalidade ficava dentro do campo. Você, quando saía para dar uma entrevista, você criava a motivação para o clássico. Você entendeu? Não é hoje, você não consegue fazer isso. Você começa a falar do clássico, os caras querem brigar. A gente não. A gente fazia, criava em volta desse clássico um momento de alegria. Um momento de alegria para que o torcedor pudesse ir ao campo ver aquela alegria que a gente fazia dentro do campo. E acabava o jogo, a gente saía para beber e a gente ia conversar, bater papo e conversar sobre o jogo. Onde é que vai ser a festa? Na casa do Zico, beleza, vamos para lá. Na casa do Paulo Vitor, vamos para lá, na casa do Roberto Dinamite, e assim era. Hoje você não pode fazer isso. Rivalidade é dentro de campo. Hoje nem o torcedor vai lá para torcer hoje. Muitos iam para brigar, agora vão para torcer. E eu acho muito bonito hoje, famílias voltando ao estádio. Eu acho sensacional. Prova disso, esse jogo de 11 horas da manhã está mostrando tudo isso, que a família pode sim fazer o seu programa de domingo, indo ao futebol, assistindo o seu time e depois vai almoçar em família. O que faz o Paulo Vitor hoje? O Paulo Vitor hoje trabalha no Senado Federal, sou assessor do senador Hélio José. Ainda continuo jogando futebol com a seleção brasileira de Master, continuo jogando no Master do Fluminense quando a gente se reúne. Tenho minhas escolinhas de futebol. É isso que o Paulo Vitor faz hoje em Brasília.